programa Religares de hoje está trazendo um assunto do momento, um assunto que está sendo discutido em várias áreas, por várias pessoas, principalmente na mídia. São as mortes de grande comoção popular. E para isso eu convidei o Alexandre Pereira, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos tentar esclarecer alguma coisa. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço a participação, Luzinho. Uma alegria estar com você e com o programa Religário. Alexandre, eu não vou falar nem de mim, porque nas 3 mortes eu estou envolvida pessoalmente pela amizade que tinha com as pessoas. Mas nós tivemos a morte do Anderson do Molejo, que também tem isso, pelo seu sofrimento e depois a morte, que causou uma grande comoção. Nós tivemos a morte da Preta Gil, que também teve um sofrimento, já que ela teve um diagnóstico severo há 2 anos, quando ela fez a primeira cirurgia. Então ali ela já sabia que era alguma coisa quase que irreversível, e teve a morte dela, que foi uma comoção muito grande. E agora, no fim, do meu compadre querido Arlindo Cruz, que durante 8 anos viveu de uma forma vegetativa depois de um AVC, mas mesmo assim, com esses 8 anos, as pessoas sabendo que não teria volta, ele teve um velório e enterro assim, que foi algo que ninguém esperava, né? Quer dizer, eu esperava, porque ele é o sambista perfeito, ele é um grande poeta. Como vocês do Espiritismo veem esse tipo de morte? Então, aí a gente tem que começar por uma questão geral, que é a vida na Terra. Então, quando nós reencarnamos, ao nosso ver, nós temos um tempo de vida e coisas a realizar. Essas coisas podem ser tarefas de menor monte, missões, pode ser algo de uma vida só particularizada, que ninguém conheça, simples, ou pode ser vidas como estas que você citou, que foram entrelaçadas a outras vidas, né? Vidas, como você disse, até de cunho mundial, né? Dada a repercussão do trabalho de arte desses irmãos que você citou. Esse tempo de vida, o que nós entendemos? É um tempo necessário para o espírito aprender e reeducar-se naquela encarnação, na Terra. E essa reeducação na Terra, ela é produto de necessidade de ajustes, de coisas que a gente fez não tão boas no passado e também de coisas que a gente aprende para colocar no futuro, no nosso futuro. É claro que se a gente passa por problemas, aflições, doenças, dores, a dor é física e sofrimento é psíquico, né? Está mais ligado ao campo mental. Se a gente passa por isso é porque a gente precisa disso. Então, na nossa concepção, ninguém passa por dificuldade que não seja herdeiro das suas próprias faltas do passado. Porém, ao mesmo tempo, o Espiritismo não é frio desse jeito, né? Certo. A gente entende que esses sofrimentos, essas dores, elas podem ser amenizadas por conta da ação das próprias pessoas no bem. Ela também pode ser amenizada pela misericórdia de outras pessoas. Como Jesus diz, ele não pede sacrifício, ele pede misericórdia. Então, a misericórdia de outros pode também amenizar a dor e o sofrimento daqueles que precisam passar por aquilo. Mas não há um Deus punitivo na nossa visão. Na nossa visão não há uma lei que gere determinismo. Então tudo matou, morreu, né? Fez sofrer. Não, tudo de acordo com a necessidade do espírito, e Deus não dá mais do que nós possamos suportar. Então, nesse acordo pré-reencarnação, tudo que nós aceitamos vivenciar nos é concedido. Então você me diz que o espírito, quando ele vai, ele ou se oferece, ou é necessário que ele vá, né? Há uma reencarnação,
ele já sabe que na sua vida terrena ele terá essas dificuldades, que talvez possam ser necessárias para a sua evolução. Sempre necessárias à sua evolução. E assim, nem tudo, né? Por exemplo, tem coisas que a gente plantou nessa encarnação e tu vai colher nessa encarnação mesmo. Certo. Coisas boas ou coisas ruins. Outras são heranças de outras vidas. Então, mas sempre nós somos herdeiros de nós mesmos. E ninguém passa por algo que não suportaria. Sempre dentro daquilo. Eu aceitei uma doença grave, eu aceitei uma deficiência física, mental, eu aceitei aquela situação porque eu sei que aquilo ali vai purgar uma multidão de pecados, como está no Evangelho, né? A dor, ela é um despertador. A função é fazer a gente despertar. Aí eu fiquei uma vez 4 dias no CTI. Eu disse, poxa, CTI é uma coisa terrível, né? Você sai de lá renovado, jurando que você vai ser a melhor pessoa do mundo, porque é uma situação muito difícil. E aí eu comentei isso com um colega de trabalho, ele disse, Alexandre, meu sogro, ele ficou 4 meses no CTI. E ele era uma pessoa insuportável. Depois dos 4 meses, ele saiu pior do que entrou. Então, quer dizer, nem tudo é solucionado. Vem a reeducação, mas muitas pessoas não aceitam. Ele teria que passar por uma outra situação. Vai passar. Para tentar. Até que ele passe sem revolta, sem queixume, sem querelas, que ele passe naturalmente aceitando. Dos casos que você passou, pelo que a gente tem de informação, eles passaram bem, né? Passaram bem com aceitação. Claro que ninguém quer sofrer, mas passaram com aceitação, com a perspectiva de que haveria uma vida futura, que já é uma coisa muito confortável. Os 3 são diferentes. Eu queria até entrar nisso. Por conhecer, eu queria entrar. O Anderson, por exemplo. O Anderson, a vida inteira, eu pessoalmente, então, ele me chamava carinhosamente de madrinho de ti, porque ele e o Andrezinho a gente conhece, né? Desde que era desse tamanho, então tem aquele respeito. O Anderson tinha um caroço aqui. E a minha vida era falar para ele, pelo amor de Deus, por que não tira isso? Ele, porque o médico disse que... Um dia ele me carregou para o médico. E realmente o médico disse que não havia necessidade, que já tinha sido feita uma biópsia, que não tinha nada maligno, e para que aquele sofrimento nele, que seria um sofrimento, porque já era grande. E aquilo foi crescendo, e eu ia falando, sempre. Eis que, de repente, do nada, o Anderson não se sentiu bem, foi ao hospital e descobriu que estava com um câncer num outro órgão completamente diferente, que nada tinha a ver com aquele caroço. Ele lutou durante pouco tempo, mas no final, aí que eu quero te dizer, quando ele já estava internado, ele já pedia, Madrinha, reza para eu ir embora, porque eu não aguento mais de dor. Reza para eu ir, por favor, porque eu não aguento mais de dor. E aí eu perguntei ao médico, ele falou assim, ele está sentindo muita dor. Então eu ia e fazia o terço com ele, e a gente sempre pedia que Deus tivesse misericórdia dele e que ele fizesse aquela passagem. Ponto. O da Preta, ela lutou. Lutou. Muito. Porque desde o primeiro diagnóstico, ela sabia que não teria cura. Mesmo assim, ela lutou e sempre levou otimismo para quem estava com ela, junto com a verdade, nunca mentiu. Depois da cirurgia apareceram mais 4 nódulos, lugares diferentes, ela avisou, ela sentava com a família, ela conversava, ela fez a festa de 50 anos, que ela disse que seria a última, tudo que ela achou que seria o último ela fez. Carnaval foi para o camarote da família, foi homenageada por todos que passaram no trilé, até que ela foi aos Estados Unidos tentar uma alternativa. Mas ela lutou mesmo, bravamente, até o final. E fez uma outra coisa que eu achei muito bonito da parte dela.
preparou a família para a partida dela, para que não houvesse aquela, né? Até porque o pai, mãe, outras pessoas com uma certa idade, então ela preparou a neta. Então era uma, como diria meu filho, era uma conversa cabeça que ela tinha com eles, né? De falar que a morte não era o fim e tudo mais. Até que o pai dela disse para ela: deixa aí, não luta mais, deixa aí, porque você não está aguentando. Porque ela também sentia dor. No caso do Arlindo, diferente, né? Meu compadre tinha pavor de doença, pavor de hospital, pavor de cemitério, não gostava de velório, ficava do lado de fora bebendo. E então isso tudo para ele era... E ele tinha uma bolsinha assim de remédio, né? E uma vez eu estava mexendo na minha bolsinha de remédio, mas só que eu tenho separado em cápsulas. Ele: que isso, mano? Eu falei: eu separo por cápsula. Esse aqui é o da diabetes, que é mais fácil, eu levo para a rua, ao invés de levar essa bolsa de viagem que você leva. Aí ele: eu queria um, aí comprei aquilo para ele, e ele tomava os remédios ali, certinho. E foi o mais longo, né? 8 anos e pouco. Então, nele eu vejo uma pessoa que não queria ir, porque ele amava a vida, amava viver. Toda lembrança que eu tenho com ele é a gente rindo dos outros, sempre. Afinal, a gente não tinha mais de quem rir, a gente ria da gente mesmo, mas sempre rindo muito. Então, ele, eu acho que é alguém que não queria ir. Como são divididas essas passagens? Então, como nós somos individualidades, a dor e o sofrimento em um e outro bate de forma diferente. Dependendo das nossas experiências do passado, dependendo do peso que aquilo ali tem no nosso resgate. Essa palavra é muito usada, né? No nosso resgate. Então, tem pessoas, por exemplo, que se sentem meio que aliviadas porque estão ali purgando uma dívida, que tem consciência, mesmo que não seja uma consciência plena, né? Mas uma consciência do espírito, e encaram de forma melhor. Agora, por exemplo, nós temos um instinto de preservação que Deus colocou em nós para que a gente pudesse manter a vida, não fugisse da vida, né? Pelo ato impensado do suicídio e outros casos. Então, esse instinto de preservação vai fazer com que a gente realmente tema, que a gente não queira ir, que em determinado momento dê uma insegurança. Quando a gente está com dor, claro que a gente enfraquece, a gente não consegue fazer uma oração, a gente não consegue se equilibrar, porque isso tem a ver com a própria fragilidade do espírito no estágio evolutivo que a gente se encontra. Então, essa dor e esse sofrimento, ele não é encarado de forma natural. O espírita não defende que gosta de sofrer, porque seria uma patologia, né? Isso não, a gente não gosta de sofrer. O que a gente compreende o sofrimento. Então, a gente lança luz sobre o sofrimento, luz de esclarecimento sobre o sofrimento, para entender, compreender o sofrimento. Mas a gente acha que a pessoa tem que correr atrás, a pessoa tem que procurar um médico, a pessoa tem que procurar todos os recursos que Deus colocou ao nosso alcance. Água fluidificada, fluidoterapia em geral, passes, orações, preces individuais, preces coletivas, porque a prece coletiva tem mais força. Então, tudo isso a gente tem que buscar. Então, cada um vivencia esses momentos com uma bagagem que tem. Certo. É como cada um tivesse uma mala diferente, sabe, Luzia? E aí, quando chega aquele momento, abre a mala e um tem uma roupa, o outro não tem, faltou alguma coisa. Então, é esse momento. Então, nós vamos falar sobre essa mala daqui a pouquinho. Nós vamos a um intervalo rapidinho e já voltamos. Bem, nós voltamos agora na nossa conversa com o Alexandre. Eu aí queria fazer, vamos começar agora de trás para frente. Alexandre, o Arlindo ficou em estado vegetativo 8 anos e pouco, né? Onde fica o espírito do Arlindo? Onde fica a alma ou o espírito do Arlindo? Ele está no corpo, ele está em outro lugar, esse espírito vê o que está acontecendo com aquele corpo. Como funciona isso? Se os sentidos ainda estão presentes, se ele não está no estado de coma
um estado de letargia, de catalepsia. Se há ainda a manifestação da inteligência visível, respiração, visão, expressão, ele está no corpo. Ele está ali, entendendo que não consegue se manifestar. Nem sempre isso é algo assim consciente, vivo, mas ele está ali. Isso acontece igualmente com aquelas pessoas, por exemplo, totalmente dementadas, cujo cérebro é deficiente, desde nascença às vezes. Mas eles estão ali. Você percebe sorrisos, expressões, olhares, porque há sempre a presença da alma passando por todo aquele estágio. E óbvio, vamos pensar um pouquinho. Se alguém tem um resfriado e se alguém tem uma doença grave, obviamente quem tem a doença grave sofreu mais, ganha mais, porque conseguiu purgar mais por volume de sofrimento. Então, tudo tem que ser ponderado e de pessoa para pessoa. Como eu expliquei aquele caso do CTI, tem gente que não aproveita. E se ele não tiver esses sinais? Não, se tiver em coma, se tiver em catalepsia, se tiver em um estado letargo qualquer, o espírito normalmente fica fora do corpo. Mais próximo ao corpo? Próximo ao corpo. Então, dependendo não é um local que ele vá para aguardar que aquele corpo se desfaça. Ele fica ali. Ele fica ali. A não ser casos muito prolongados, que aí sim ele pode ir para um local, ficar aguardando, sendo tratado, sendo cuidado, esperando o processo se dar. Mas ele tem que acompanhar o processo. Porque se ele não acompanhar o processo, não tem proveito. Então ele vê toda aquela dor familiar. Vê. De amigos, família? Porque senão não tem proveito. Se ele ficasse congelado em algum lugar, ou separado, ou passeando, né? Ele não estaria aproveitando. Porque o corpo, esse sofrimento do corpo, é buril do espírito, como fosse uma pedra bruta que precisasse ser burilada, né? Lapidada, para formar o diamante, a pedra preciosa. Então ele tem que passar por aquilo. Então o indivíduo não pode ficar distante daquilo. Ele vai estar. Aí tem pessoas que dizem, não, mas ele está dormindo. Se ele estiver dormindo ou afastado, ele não está aproveitando aquilo. Eu disse, se for em casos muito longos, então é caso a caso, mas em casos muito longos, às vezes, né, de um coma de 1 ano, 2 anos, aí no final, realmente, quando está perto do desencarne, o espírito já é afastado até que se haja o desligamento. Uma observação importante é o seguinte: o espírito se liga ao corpo físico através de um cordão fluídico, muitas vezes chamado de cordão de prata, que mantém a vida do corpo, que mantém a ligação do espírito com o corpo. Na verdade, a vida do corpo não é mantida por ele, né? Mas, assim, que mantém o fluido vital, que mantém toda a energia para que o corpo continue funcionando. Por exemplo, se o corpo está ligado aos aparelhos, enquanto não morre o corpo, não desliga definitivamente esse cordão. Então, ele pode ser afastado, esse cordão ficar tênue, fraco, mas ele só é desligado totalmente quando o corpo físico morre. Então, quem morre é o corpo. Primeiro morre o corpo, depois o espírito é desligado. Então, não tem nenhum risco de vir alguém cortar com a tesoura esse cordão. É só no momento que o corpo falece, porque não tem mais condições de atender o espírito, aí esse cordão é desligado. Em mortes naturais, por exemplo, ele é desligado mais devagarzinho. Ah, é? Porque tem tempo. Então ele começa a ser desligado. A pessoa está ali, na cama, então eles vão desligando devagar. Aí num acidente, aí aquilo é desligado mais rápido. Vem uma equipe espiritual para poder fazer aquele desligamento. Mesmo assim, a gente recomenda para cremações de 48 a 72 horas. Entendi. Porque tem que dar tempo de fazer esse desligamento e não gerar nenhum sofrimento para o espírito. Certo. A gente já viu em filmes, inclusive no Nosso Lar, queria saber sobre isso. Essas pessoas que passam por esses problemas de saúde grave, dolorido, triste, porque por mais que você tenha fé, não é fácil você saber que vai morrer. É isso. Principalmente querendo viver. É isso. Né? Então,
Essas pessoas, elas têm que passar por um local como se fosse uma enfermaria Isso. para reativar. Você pode falar um pouquinho para a gente? Em mortes dessa natureza, o mais comum, né? Porque nunca é totalmente fechado, Certo. que esses espíritos fiquem dormindo por um tempo, ou seja, sem percepção da realidade, que descansem, porque há um sofrimento psíquico, emocional grande, e essa carga emocional vai toda para o espírito, então ele precisa se renovar, para poder despertar sadiamente no mundo espiritual. Então ele é levado a câmaras de tratamento, ele recebe medicamentos espirituais, passes, todo um processo de recuperação do espírito para que ele acorde ativo no mundo espiritual. Então, quanto mais tempo ele ficou nesses sofrimentos, maior, mais longo Será? é esse período de descanso, né, de restabelecimento. Mas não é regra, porque, por exemplo, morreu num acidente e acordou no dia seguinte, não. Depende da pessoa, se ela é muito apegada, por exemplo, ao mundo material, se é um jovem. O mundo espiritual vai cuidar de cada um conforme as suas necessidades. Então, às vezes, ele vai precisar dormir para não ter o choque da morte, né? Embora todos passamos por o que a gente chama de crise da morte. Eu gosto de comparar esse momento da crise da morte com aquele sono que a gente dorme de tarde, que a gente acorda, não sabe que horas tem, acha que está na manhã seguinte. Eu já botei até roupa de trabalho, achando que já era. Fui dormir domingo de tarde, acordei, me vesti, achando que era hora de trabalhar. Então, essa descompensação de local, de espaço, acontece com todo mundo. Então, quando a gente passa por esse momento, mesmo que seja um espírito equilibrado, um espírito que tem, ele vai ter essa crise da morte, né? Até ele, estou aqui, é um mundo novo, voltei, né, para o mundo da onde eu saí um dia, que é o mundo espiritual. Bem, mas também tem o seguinte, quando ele acorda, a compreensão dele de que está num novo lugar já é melhor, porque ele durante todo esse tempo que ele passou aqui sofrendo, ele sabia que era o fim. É isso. Então, quando ele chega lá, já é uma compreensão diferente, né? É isso. De que realmente houve a passagem. É isso. E esse espírito pode voltar a reencarnar ainda? Sim, na Terra, ainda sim. Nós temos ainda um longo caminho de existência na Terra. E assim, as reencarnações sucessivas, elas são propósito para o nosso crescimento espiritual. Então, a reencarnação ela se dá, como eu expliquei no início, para que a gente se aprimore. Então, quando chega lá, o espírito, obviamente, não vai querer voltar de imediato, porque ele quer dar uma descansada nesse mundo tão conturbado, né? Mas assim que tiver chance, ele entra na fila, porque é na Terra que a gente se aprimora, né? É na Terra que a gente cresce, é nas relações que a gente tem que a gente consegue melhorar nessas relações terrenas. A gente evolui no mundo espiritual, evolui, mas com menos velocidade do que a gente evolui na Terra. Então, aquilo que nós costumamos falar para as pessoas seria o certo. Busque fazer o bem enquanto está aqui. Busque tratar bem as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar de você, ou como a nossa fonte Devidasi Hare Krishna costuma dizer, cuide deste corpo que ora sua alma habita, porque ele não te pertence. Ele foi emprestado para que você tivesse nessa vida. Sabedoria. Então, as pessoas têm que buscar fazer essas pequenas coisas para amenizar essa passagem dela e a evolução. Que tudo é evolução. É isso que tem que buscar. Isso. E espiritualidade. No caminho que a gente escolher, a espiritualidade. Porque é como... Imagina despertar num lugar que você nunca ouviu falar, ou que você não acreditava, você era materialista. Imagina, vai ser muito mais aflitivo. Então, a visão da espiritualidade, quer seja por qualquer caminho religioso, é muitíssimo importante ao ser humano, porque a gente, nessa busca incessante do que existe no futuro, a gente se acostuma com isso. Uma coisa muito interessante, muitos de nós reencontramos aqueles que foram à nossa frente. Então, eu ia perguntar por isso. É isso. Por exemplo, num caso de uma passagem
os entes queridos que já se foram, eles podem vir ajudar essa pessoa a fazer essa passagem? Aqueles que têm autorização para isso, aqueles Certo. que têm condições para isso, podem e fazem. Porque como aquele recebeu o amigo no aeroporto, Certo. é a mesma coisa. A gente vai, não quer, fulano está voltando da Europa, ficou 6 meses lá, vamos lá recebê-lo, né? Uhum. É a mesma coisa. Então, quanto mais se faz, mais tem. Quanto mais a gente não fez, menos a gente terá. Então, assim, se eu fiz inimizade, se eu não me dava com ciclano, com beltrano, obviamente que ele não vai estar te esperando lá. Porque ele não gostava de você, também não se importa. Você não se deu com ninguém na vida? Com ninguém na vida. Você vai chegar lá e vai ver um monte de cadeira vazia, porque não tem ninguém, né? Ninguém. Tem uma cena descrita de Bezerra de Menezes, em que Celina, que é uma trabalhadora de Maria Santíssima, vai até o leito de Bezerra, no leito, veja, Bezerra de Menezes, e ele acorda, e ela conversando com ele, ela resolve abrir a janela e mostrar para ele uma multidão que estava do lado de fora. Tão grande que não conseguia entrar no ambiente onde estava. E ele olha para aquilo e diz, mas quem são essas pessoas? Eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem é. Aí ele diz, são todos aqueles que você fez algum bem. Aí se irradia. É um filho que ele havia cuidado, que a mãe, a avó, a tia se solidarizaram, estavam ali. Alguém que ele deu um bom dia, boa tarde, boa noite, alguém que ele ouviu quando foi necessário, um abraço que ele deu, um olhar que ele lançou. Ouviu o senhor aí? Dá bom dia pelo menos para o porteiro, quando passar assim, não custa nada, porque nem isso tem gente que dá, né? Faz, é verdade. Que dirá passar por um gari e dizer, tem um bom dia, não faz. Não faz. Que é uma coisa tão pequenininha. Tão pequenininha, mas que gera consequências sempre. Então, a ideia de que nós estamos no mundo para conviver é uma ideia cristã, né? Jesus, você citou agora há pouco, ele dizia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiver com ele no caminho, antes de levar a tua oferta para o altar. Aí tem muita gente que vai levar a oferta para o altar, que é dito religioso, que faz os seus preceitos, as coisas, mas não reconcilia com. Então, quebre essa grande engrenagem do fazer para receber, né? Do dar. Digamos que seria aquele que o Papa Francisco falou muito bem. Vai à missa todos os domingos com a Bíblia debaixo do braço e, no entanto, não abre seu coração para ajudar ninguém, seja ele quem for, inclusive o próprio, né? Sim, se ajudar. Né? Você sabe que eu faço um trabalho de acolhimento, distribuição de alimentação e refeição para os moradores de situação de rua. Quando entra alguém para o grupo para ajudar, eu sempre digo, preste atenção, quando esse trabalho terminar, você vai estar muito mais feliz do que ele que recebeu aquela alimentação. Porque você fez alguma coisa. Independe do que os outros façam. E é por isso que eu proíbo foto. Porque aquilo ali não é para ganhar like. Aquilo ali é algo que você está fazendo porque é o certo fazer, está no primeiro mandamento, amar o seu próximo. Então, não é para ganhar like, não é para tirar foto, não é para sair no jornal, nada disso, não deixe fazer. E é verdade, eles sempre dizem para mim, nossa, estou saindo daqui leve. E é como a gente se sente saindo. Alexandre, nossa conversa foi ótima. Quero te agradecer nesse momento que a gente ainda está passando, que são pessoas que a gente amava, então a gente ainda vai lembrar muito, vai conversar muito, vai falar o tempo todo, mas de dar esse esclarecimento, que é uma coisa que eu sei que todo mundo está muito preocupado, que eu ouvi o tempo todo. Poxa, como é que será agora? Será que ele está vendo isso que a gente está fazendo? Será que ele está vendo esse Gurufim? Então, é uma coisa que todo mundo queria saber. Quero te agradecer muito. Gratidão, gratidão. E, assim, uma informação também quanto a isso, Luzia, os espíritos gravam, tá? Então, mesmo que ele não pudesse assistir na hora, ele vai assistir depois. Eu vi isso no nosso lar. Ele vendo quem foi lá falar com ele. Aí, com tanta festa como, por exemplo, foi feito para o Arlindo, com certeza ele vai assistir depois e dar muitas gargalhadas. Também acho. E eu imagino até do que ele vai rir, que era algo que a gente ria demais. Olha, e
vou dizer uma coisa a você. As pessoas, elas têm essa coisa, essa curiosidade, né? E hoje você conseguiu deixar. Bom. E eu vou dar uma dica para vocês, gente. Está chegando a Expo Religião, será de 12 a 14 de setembro, no Espaço Lagum. O Alexandre vai estar com uma palestra por dia sobre espiritismo. Se você se interessa pelo assunto, entra no nosso site, exporeligião.com.br, vai na aba palestras, você encontra ali a palestra do Alexandre e abaixo tem o link da Simpla e você se inscreve e pode ouvir um pouco mais do Alexandre, que é magnífico no que diz respeito ao espiritismo. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, querido. Bem, aqui nós vamos encerrando mais um programa na TV Alerj, Canal do Povo.